25 de setembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, o assunto hoje é a economia brasileira, que não está convencendo a ninguém, e a prova disso é que os investidores estão debandando do Brasil. Esse é o assunto principal e, claro, eu sei que a maioria dos amigos gostariam que eu estivesse aqui falando, como tantos outros, sobre as políticas dentro do judiciário, que não deveria haver, as atitudes dos ministros, né? A política que deveria ser praticada no Congresso e não é, né? E, obviamente, que muitos preferem até vídeos mais lacradores, eu diria. Mas não é minha praia, lamento, sinto muito, não é por aí. Eu acho que a maioria de vocês que estão aí nessa faixa etária privilegiada como a minha, de conhecimento, de sabedoria, porque a vida ensina, a vida mostra, né? Eu acho que vocês preferem mais os pés no chão e ouvir notícias verdadeiras e de fato, principalmente aquelas que afetam o nosso dia a dia, como a economia. Então, por conta disso, eu diria que devido a um pacote fiscal sem lastro, que é aquele arcabouço fiscal, né? E muito prejudicial ao consumidor final, além desse governo nebuloso, os investidores estão caindo fora do Brasil. A debandada é vertiginosa nesses 8 primeiros meses de governo, deixando claro que políticas populistas não garante investimento algum, muito pelo contrário. Porque o investidor, aquele que tem o dinheiro para investir diretamente no Brasil, não nas bolsas, não no mercado financeiro, mas aquele que quer investir em filiais, multinacionais, empresas, obras de infraestrutura, eles querem sentir garantias de que podem mesmo investir no Brasil. Só que quando eles percebem que o investimento direto no Brasil registrou o pior mês de agosto desde 2020, quando estávamos em plena pandemia, o Brasil e o mundo todo, então isso assusta. Somente nesse mês de agosto, o Banco Central registrou uma entrada líquida de 4,3 bilhões de dólares, enquanto no mesmo mês de agosto, no governo do melhor presidente que o Brasil já teve, a entrada foi de 10 bilhões, mais que o dobro. Ou seja, a entrada de investimentos no Brasil caiu 57,4% em 8 meses. Então, é óbvio, é claro, que isso demonstra que o investidor não está confiando que o governo atual esteja no caminho certo, muito pelo contrário. Os investidores, para falar a verdade, eles também estão em franca retirada também do mercado financeiro. O Ibovespa, por exemplo, né? Porque agora em agosto os números ficaram claros. Agosto pode ficar aí conhecido como o pior mês, né, em investimentos na Bolsa de Valores. Porque o fluxo do capital externo caiu e caiu muito. Teve uma saída aí de 7,4 bilhões de reais até segunda-feira passada. É muita coisa. Embora esses números ainda sejam parciais, já anulam todos os ingressos que foram captados em julho e superam com folga os 4,28 bilhões retirados em maio. Então, isto é uma demonstração clara de que o governo pode até dizer que está sendo reconhecido no cenário internacional, como hoje o próprio presidente falou ao vivo, né? Que o Brasil, felizmente, agora se tornou protagonista. Todo mundo quer se aproximar do Brasil. Todos estão procurando o Brasil. Ele só não diz quem e por quê. Quem está procurando o Brasil são países considerados anões econômicos.
Isto é o fato que ele não conta. Então, as justificativas que existem para esse comportamento de fuga de investimentos não está na má fama do mês de agosto, conhecido como o mês do cachorro louco. Ai, mano. Mas em uma conjunção de fatores internos e externos que está influenciando diretamente o mercado. E isso quem diz não sou eu, Paulo Alves, são analistas do Broadcast, que é um sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A notícia negativa é que grande parte dos, digamos assim, investidores sentem uma instabilidade política no mercado asiático e também na Europa. E obviamente que em situações estranhas, em situações onde está todo mundo ali com um pé aqui e um pé ali, os investidores procuram os mercados mais estáveis e que por mais que esteja com uma dívida interna absurda com mais de 30 trilhões de dólares, os Estados Unidos ainda possuem a moeda mais forte e é para lá que os investidores correm, não só agora, durante por muito tempo ainda. Porque é garantia de que vai investir o dinheiro e vai conseguir resgatar se preciso for. E ao mesmo tempo, no Brasil, o Banco Central baixando a taxa de juros, baixando a taxa Selic, também tira o apetite do investidor nas bolsas. E olha que o Campos Neto baixou essa taxa de juros, está baixando, não por vontade própria, porque por ele ainda seguraria um pouco mais as taxas mais altas para segurar a inflação que está ainda em crescimento no Brasil. Mas a pressão política é muito forte, então ele resolveu dar uma diminuída nas taxas e com isso, o investidor caiu fora. Até porque nos Estados Unidos o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, está aumentando sua taxa de juros, então obviamente os investidores correm para lá. A verdade é que o cenário hoje é muito negativo. Na segunda maior economia do mundo, a China, e os investidores então não querem se arriscar. Para tentar explicar o óbvio do panorama econômico, somente mesmo a Miriam Leitão, que segundo ela, a situação no Brasil está ruim, mas ainda é boa. Então, durma-se com um barulho desse. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se gostaram, deixem os likes. Se inscrevam no Terra Brasilis News. Acreditem, aqui a gente só fala o que é verdade. Somente assunto sério. Lacração não é aqui comigo. Infelizmente, posso estar decepcionando a muitos. Mas eu prefiro continuar seguindo um caminho onde muitos também gostam e acreditam. Ok? Desejo a todos aí um excelente fim de dia, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.